Queridos, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz estejam convosco, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Hoje estamos trazendo mais um vídeo aqui aos vossos corações com um tema de suma relevância para aqueles que amam a palavra de Deus. E a temática do vídeo de hoje é o texto de Lucas 16, versículo 19 ao 31. Realmente é uma parábola, porque o tema epígrafo está a parábola do rico e o Lázaro. Agora a pergunta é, esse texto realmente é uma parábola ou foi um testemunho de algo verídico que Jesus contou? Antes de trazer aqui com profundidade este tema, eu quero te convidar a ler comigo o versículo 19 do capítulo 16 de Lucas, que diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Queridos, Jesus, durante o seu ministério terreno, a Bíblia relata que ele citou cerca de 40 parábolas. Esta palavra parábola, na sua etimologia grega, significa parabolê. A palavra parabolê significa colocar de lado. Um historiador disse que uma parábola, um historiador chamado Cheung, disse que uma parábola é uma verdade natural comparada com uma verdade espiritual. E eu quero trazer aqui aos vossos corações 3 razões pela qual eu defendo não ser este texto uma parábola. Eu defendo que este texto não é uma parábola. E eu quero aqui trazer 3 razões pela qual eu defendo. Primeiro, em todas as parábolas de Jesus, em nenhuma delas, Jesus dá nome próprio. Já nesse texto de Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, Jesus fala de Abraão, Jesus fala de Moisés, Jesus fala de Lázaro e Jesus fala dos profetas. Abraão não pode ser uma parábola. Moisés não pode ser uma parábola. Os profetas não podem ser uma parábola. A segunda razão pela qual defendo não ser este texto uma parábola é que o texto no original grego começa dizendo e havia de fato. A terceira razão pela qual defendo esse texto não ser uma parábola é que a Bíblia, o seu original, não foi escrita dividida em capítulos e em versículos, e muito menos com temas epígrafo. Quem colocou este tema epígrafo, a parábola do rico e o Lázaro, foi quem dividiu a Bíblia em capítulos e em versículos. Quem dividiu a Bíblia em capítulo foi um historiador chamado Stephen Langton, no ano de 1204 a 1205. Este homem, em Paris, dividiu a Bíblia em capítulos. Quem dividiu a Bíblia em versículos foi outro historiador chamado Robert Stein, no ano de 1551. Ele dividiu a Bíblia em versículos lá em Genebra e em Paris. Então, foi esses homens que colocou os temas epígrafos em cada texto. Inclusive, nesse texto de Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Esse texto não é uma parábola, é um testemunho, um fato verídico, citado por Jesus que realmente aconteceu. Agora, quem dividiu a Bíblia em capítulos e em versículos
colocou o tema aqui, a parábola do rico e do Lázaro, para uma melhor compreensão do texto, para um melhor entendimento do texto. Queridos, a Bíblia não relata o nome deste rico, mas a história vai dizer que o nome dele era Néveres. E o que me chama a atenção é que Jesus disse que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Esta palavra púrpura, no original grego, significa uma veste real, uma veste imperial. Já esta palavra linho finíssimo, na sua etimologia grega, significa leuconkataron, e esta palavra leuconkataron significa justiça, pureza e santidade, ou seja, a veste que esse rico vestia simbolizava pureza, santidade e justiça. Agora, o que me chama a atenção é que mesmo Jesus deixando claro que este homem era religioso, o que me chama a atenção é que no versículo de número 22, Jesus vai dizer que ele morreu e foi para o inferno. É aqui que devemos atentar. Tem muitos religiosos por aí. Quem é apenas religioso, ele conhece a liturgia do culto, ele participa dos cultos, ele prega, ele canta, ele fala em línguas, ele fala em mistério, mas ele não tem um caráter de um homem de Deus. Ele não apresenta frutos bons diante de Deus. Ele não tem um caráter ilibado diante de Deus e diante da sociedade. Ele é apenas religioso, mas ele não tem um caráter de servo de Deus. Temos que ser religioso, mas temos que ter um bom caráter diante de Deus que nós servimos. Eu vejo alguns dizendo por aí, mais Deus e menos religião. Isso é incoerente, porque a palavra religião significa religare, e a palavra religare significa religar o homem a Deus. Então, o erro não é ser religioso, o erro é ser apenas religioso. Além de ser religioso, temos que ser servo de Deus. Quando Jesus disse que o rico morreu e foi para o inferno, e o pobre morreu e foi para o seio de Abraão, Jesus disse isso não porque a riqueza levou o rico para o inferno e a pobreza levou o pobre para o seio de Abraão. Não, Jesus disse isso porque para os judeus a riqueza era o favor de Deus, é o favor de Deus, e a pobreza é a maldição de Deus. Então, quando Jesus citou que o rico foi para o inferno e o pobre morreu e foi para o seio de Abraão, era Jesus deixando bem claro para os judeus, para os homens, que o que vale é servir a Deus com sinceridade, ainda que seja rico ou ainda que seja pobre, que não é a riqueza que pode levar alguém para o inferno, ou que não é a pobreza que pode levar alguém para o seio de Abraão, para o céu. A riqueza nunca foi pecado, queridos. Abraão foi rico, Salomão foi rico, Jacó foi rico e tantos outros homens de Deus na Bíblia que foi rico. O pecado é a avareza pela riqueza, é se tornar avarento, é passar a amar mais a riqueza, as coisas materiais do que o próprio Deus. É colocar a riqueza na frente de Deus, se esquecer de Deus e se apegar apenas à riqueza. Ser avarento, esse é o grande pecado. Agora, a riqueza é bênção de Deus. Deus disse lá em Isaías, se me buscardes e me obedecerdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para nós. Agora nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as demais coisas vai ser acrescentada
comer, vestir, calçar e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Observe que Jesus disse que o rico morreu e foi para o seio de Abraão. O rico morreu e foi para o Hades, para o lugar de tormento. De Adão até a crucificação de Jesus, até os dias atuais, melhor dizendo, todas as almas dos ímpios que morriam iriam para um lugar chamado inferno. Vou repetir. De Adão até os nossos dias atuais, todas as almas dos ímpios que morriam vão para um lugar chamado inferno. Esta palavra inferno no grego significa Hades. A palavra inferno no hebraico significa Sheol. Tanto a palavra Hades como a palavra Sheol significa lugar de tormento. E para este lugar de tormento vão todas as almas dos ímpios que morrem e lá ficam em plena consciência, aguardando o juízo final de Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Porque o maior juízo de Deus sobre a humanidade pecadora não é o inferno. O maior juízo de Deus sobre a humanidade pecadora chama-se lago de fogo e enxofre. E no dia do juízo final, 3 amigos íntimos vão estar no lago de fogo e enxofre: o anticristo, o falso profeta e a antiga serpente, o dragão, que é Satanás. De Adão até a crucificação de Jesus, todas as almas do justo que morria ia para o seio de Abraão, que ficava embaixo da terra. E um abismo dividia o seio de Abraão do lugar de tormento. Era mais ou menos assim, de forma inclinada. Aqui estava o seio de Abraão, aqui estava o abismo e aqui estava o lugar de tormento. Quando Jesus ressuscitou, Jesus pegou o seio de Abraão, que estava embaixo da terra, e levou para o paraíso que fica no terceiro céu, um lugar de paz e regozijo. Hoje, o seio de Abraão está debaixo do trono de Deus, conforme o que nos confirma em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9, onde diz que as almas do justo vão clamar por justiça debaixo do altar de Deus no período tribulacional. Então, queridos, a parábola do rico e o Lázaro é esse texto que diz que é uma parábola. Não é uma parábola, é um testemunho, um fato verídico de algo que realmente aconteceu. Agora, quando nós continuamos a ler a sequência dos versículos abaixo, nós vamos entender que quem está no inferno tem visão, tem audição, tem paladar e tem olfato. Por exemplo, no versículo de número 22, diz que o rico, estando no lugar de tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão. Se ele viu, é porque quem está no inferno tem visão. E a Bíblia diz que ele clamou: Pai Abraão, peça a Lázaro que moe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Ou seja, ele clamou, né? Ele viu ao longe Lázaro no seio de Abraão, melhor dizendo, né? E quando ele viu, ele clamou. Então, resumindo, quem está no inferno tem visão, audição, tato, paladar e olfato. Se você continuar lendo a partir do versículo 22, você vai compreender o que eu estou dizendo. Queridos, então aqui está a afirmação que esse texto não é uma parábola. Se você já gostou desse texto, desse estudo, e ainda não é inscrito em nosso canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like para não perder nenhuma das notificações. Compartilhe, querido, o link deste vídeo e fique atento, porque tem mais vídeos aí, tem mais coisa boa para aqueles que amam a palavra de Deus. Vem conosco nesta jornada teológica e escatológica.
Assim, todos iremos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Ficam todos com Deus, graça e paz.